Olá pessoal, mais um vídeo para vocês. Meu nome é José Antônio e estou gravando mais um vídeo aqui. Essa semana eu vou falar sobre a Bíblia, o Velho Testamento, e ao mesmo tempo eu vou mostrar uma lâmina que tem a ver com a história que está fazendo aqui, né? Então, algumas religiões, né, dizem que os católicos, a igreja protestante, né, dizem que os católicos eles adoram a imagem, né? Mas não é bem assim não, é porque algumas vezes eles não têm nem ideia o que é adorar, né? Porque naquela época antigamente, como por falar de Abraão, né? Abraão adorava Deus, né? Abraão adorava Deus e tudo era por Deus, tudo que ele fazia era em nome de Deus. Mas acontece que tinha umas seitas, algumas pessoas que adoravam uma imagem. Não sei de onde ele tirava aquelas ideias de adorar um bezerro, um totem, alguma coisa assim. E aquelas adorações era assim. Vocês que são protestantes, procuram mais saber alguma coisa sobre o assunto, porque assim, adoração, eles adoravam, eles faziam sacrifícios de pessoas, né? Hoje acontece que tem uns grupos de pessoas assim, não os umbandistas, por exemplo, mas tipo assim, os satanistas, outras que querem, que até fazem sacrifício com pessoas, né? Matam pessoas, mas isso é muito raro. Mas aí a adoração era assim, era sacrificar as pessoas, os filhos, em nome, como acontece a história no México, né? Com Nossa Senhora de Guadalupe, que na época, antes de Nossa Senhora aparecer e explicar ao pessoal tudo, que não era para fazer isso, aquela coisa toda, eles sacrificavam filhos, pessoas, né? Para os deuses, para ter uma boa colheita. Então isso aconteceu também com Abraão, porque Deus falou com Abraão e pediu para que ele sacrificasse o filho dele em nome de Deus, né? O amor de Deus, né? Então o que aconteceu foi isso. Aqui eu vou mostrar uma adaga, né? Que é uma faca que talvez que seja assim mais adequada para que eu tenho daqui, mais adequada para fazer um sacrifício, essa daqui, ó. Que às vezes você vê muito nos filmes essas adagas aqui, que essa é uma ponta aqui, toda aqui, amolada aqui, né? E tem uma ponta bem fina, né? E eles usam essa arma aqui para fazer sacrifício, né? Foi o que aconteceu com Abraão aqui, aconteceu com Abraão, porque Deus queria provar que Abraão era realmente fiel a ele. E então aconteceu isso aqui, ó. Aqui, ó, o sacrifício de Isaac. Isaac era o filho de Abraão, né? Abraão. Então aqui, ó, depois disso acontecimento, Deus por Abraão a prova, chamando-o e disse: Abraão. Ele respondeu: aqui estou. E ele disse: toma teu filho único, Isaac, a quem tanto amas, dirige-te à terra de Moriã, e oferece ali em holocausto sobre o monte que eu te indico. Holocausto quer dizer sacrifício, né? E Abraão levantou-se bem cedo e enselou o jumento, colocando a sela, tornou consigo dois criados e o seu filho Isaque. Depois de ter rachado lenha para o holocausto, pôs-se ao caminho para o lugar que ele lhe ordenava, né? Então é assim, aí aqui, ó. Abraão ergueu ali um altar no monte, colocando a lenha em cima, amarrando o fio e pôs sobre a lenha do altar. Depois estendeu a mão e tomou a faca para sacrificar o filho dele, né? Tomou a faca. Tomou a faca a fim de matar o filho para sacrifício. Mas o anjo do Senhor gritou do céu: Abraão, Abraão. Ele respondeu: aqui estou. E o anjo disse: não estenda a mão contra o menino e não lhe faça mal algum.
Agora sei que temes a Deus, pois não me recusas teu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelo chifre num espinheiro. Pegou o carneiro e ofereceu em sacrifício no lugar do seu filho. Você vê que era o filho único. Eu também só tenho um filho mesmo, só tenho um filho único, né? Mas eu não sei que eu não tenho essa coragem de fazer isso que Abraão fez, talvez, né? Nem você também teria, muita gente não teria. Então é isso que acontece. Você pegar uma lâmina dessa que Deus pediu para você fazer isso, né? Pegar uma lâmina dessa, levar o seu filho ao monte, levar seu filho ao monte e tentar sacrificar ele em nome de Deus, o seu filho único que você amava muito, né? Isso foi uma grande prova para Deus. Mas vocês têm que ver que isso aconteceu naquela época. Hoje Deus nunca ia pedir para que você fizesse uma coisa dessa com um filho seu. Se tiver alguma entidade pedindo isso aí, então já sabe que é coisa do mal, que é coisa do capeta, não é nada de Deus não. Não vão nessa não. Então é isso aí, gente. Mas agora vamos para a mensagem de hoje, né? Que é o capítulo da mensagem de hoje, né? De hoje que a gente vai ver agora, certo? Vamos ver aqui. O capítulo de hoje, né? Que é esse daqui, ó. Vamos aqui, né? A mensagem de hoje é de Lucas, né? Capítulo 4, versículo de 1 de 1 ao 11, né? Então que diz assim, ó: a tentação no deserto. Eu estou lendo isso aqui para você entender que a gente está na época da quaresma, né? E a quaresma, que fala quaresma, é isso aqui que aconteceu. Então, na Bíblia aconteceu isso, ó. Jesus, cheio de Espírito Santo, voltou do Rio Jordão, e o Espírito é conduzido pelo deserto. Ali foi posto à prova pelo diabo durante 40 dias. 40 dias, quer dizer, 40 dias que é quaresma, né? 40 dias. Naquele dia ele não comeu nada e no final teve fome. O diabo então disse-lhe: se és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem. O diabo levou para o alto, mostrou-lhe num relance todos os reinos da terra e lhe disse: eu te darei todos esses poder e a riqueza deste reino, pois a mim é que foste dado, e eu os posto dar a quem eu quiser. Portanto, se te prostrar diante de mim, tudo será teu. Jesus respondeu: está escrito, adorás o Senhor teu Deus, e só a ele prestarás culto, né? Então é isso aqui, ó. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocando-o no ponto mais alto do templo. Disse-lhe: esse ponto mais alto do templo aqui, gente, era a escada de lado que subia, que só subia os ricão, né? Naquela ali era os ricos. Os pobres subiam entrava pela frente, pelos lados, mas os ricos só subiam ali porque aquela parte era dividida. Antes de Jesus morrer, aquela parte era dividida. Tinha um véu do templo no meio, aonde as pessoas ricas ficavam aquela parte onde subia de lado e os pobres ficavam lá embaixo do outro lado. Quando Jesus morreu, o véu do templo foi rasgado, a parede que cercava ali caiu. Né? A parede ou a cortina, não sei muito bem, mas só que caiu, rasgou tudo ali, quebrou tudo ali, e aí ficou tudo igual, né? Então disse, depois o diabo levou Jesus, colocando-o num ponto mais alto do templo, e disse: se és filho de Deus, lança-te daqui, pois está escrito, ele dará ordem aos anjos em teu respeito, para que te aguarde ainda. Eles te carregarão nas mãos, porque que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: lembra-te, foi dito, não parais de prova o Senhor teu Deus. Terminando todas as tentações, o diabo afastou-se dele e até o templo oportuno.
É aí, ó, que tá daí. O tempo oportuno pode ser esse, né? Então é isso aí, gente. Curta, compartilhe, dê o like, se inscreva no canal. Uma boa noite para vocês e fique com Deus e que Deus lhe acompanhe em todos os lugares que você for. Amém.